Eu não tô acreditando no que eu tô lendo nesse artigo na internet. Fala galera, Cláudio Pinheiro aqui, e esse vídeo vai ter pouca edição até, porque eu quero fazer esse vídeo rápido, eu quero postar esse vídeo para conversar com vocês sobre uma coisa que eu li hoje, e eu tô, sim, sem reação, sério, olha só. Vou até ler para vocês aqui. É sobre um artigo que eu li, que tem o título Pacto da Mediocridade, a guerra subterrânea dos trabalhadores da livraria Cultura. E é um post, né, um artigo, né, num site da internet chamado Passa Palavra, que fala sobre uma entrevista, né, funcionários, são 3 funcionários da cultura, ou ex-funcionários no caso, né, que contam para o entrevistador algumas coisas da política interna, algumas tretas, algumas políticas e fofocas da livraria Cultura, e eu tô literalmente chocado com isso, assim, eu não sei nem como reagir, porque isso diz muito sobre a famosa, famigerada, eu diria, crise das livrarias que a gente está vivendo no Brasil, né? E ela é real, ela existe. Agora, os motivos pelo qual ela existe ainda estão um pouco nebulosos, estão começando a aparecer finalmente. Então esse vídeo vai ser um vídeo debatendo esse artigo, debatendo essas possíveis causas e, enfim, simplesmente conversando sobre isso. Se você não estava por fora dessa polêmica, é um jeito de você se inteirar, beleza? Então antes de começar, não se esqueçam de se inscrever nas redes sociais todas, então Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também. E se você gosta do que eu faço aqui e quer me apoiar financeiramente, considere ser um apoiador no Catarse, link está aqui na descrição. Vamos lá. Esse artigo apareceu na minha timeline do Facebook e eu fiquei com o pé atrás, primeiramente. Porque assim, aprenda uma coisa, se na sua timeline aparece um artigo ou uma notícia que é muito boa para ser verdade ou muito ruim para ser verdade, ela provavelmente não é verdade, né? Essas coisas muito sensacionalistas geralmente são mentiras, são fake, são clickbait, né? Então quando eu vi esse título, né, Pacto da Mediocridade, a guerra subterrânea da livraria Cultura, eu falei, deve ser alguma zoeira, deve ser um sensacionalista ou deve ser alguma coisa que está colocando um título muito bizarro para chamar a atenção de cliques, né? E eu cliquei e caí nesse site chamado Passa Palavra que eu não conhecia, tá? Então, assim que você entra num site novo, né, um site de notícias, um portal de notícias que você não conhece, recomendação minha, não só minha, mas de todos os especialistas e fact-checkers e tudo mais, é você olhar se esse site é real, se esse site existe, né, se ele tem procedência. Então eu fui olhar em quem somos do site, pareceu legítimo, né, eu tô até olhando aqui, pareceu legítimo, eles têm, no final desse artigo, tem vários links de referência do que eles falaram, então essas informações que eles colocaram aqui vêm de outras fontes, né, vêm de outros artigos, eles citam outros artigos, e eu fui olhar também na própria página quão antigo era o site, e eu vi que tem post aqui pelo menos de 2015, então já tem um tempo esse site aí, não foi um site que foi inventado ontem para essa notícia, né, não é algo que foi, não é um bot, entendeu? E enfim, parece um site verificável, parece um site real, eu posso estar enganado? Posso, né? Mas assim, me pareceu real, né? Eu conferi, fiz o que a gente chama de leitura lateral, né? Eu abri outras abas, procurei no Google assim, tipo, passa a palavra real, passa a palavra verdadeiro, passa a palavra fake, e nenhuma dessas pesquisas me mostrou algum artigo, alguma coisa falando sobre, duvidando da veracidade desse site. Então eu falei, beleza, vou ler de consciência tranquila, porque parece real. E quando eu comecei a ler, gente, eu fiquei de cara, assim, sério, eu não sabia lidar com isso, porque a crise, né, que já tem uns anos aí passando pela gente, né, acho que ela foi afetada, a crise econômica no Brasil já existe há muito tempo, né, alguns anos aí, mas ano passado eu diria que foi quando ela bateu no mercado editorial, né, foi quando a gente sentiu o impacto da crise econômica nacional no mercado editorial. Foi quando as livrarias declararam falência, foi quando as livrarias fecharam, foi quando gráficas começaram a fechar, foi quando os eventos começaram a vender menos. Então, ano passado foi quando a gente tomou a porrada, né? A porrada chegou na gente com delay, né? Dessa crise econômica. E aí, a primeira coisa que as pessoas conjecturaram a respeito, né? Foi justamente sobre... Peraí que o gato tá miando aqui. Então, quando isso aconteceu, né? Com o mercado editorial, a galera começou a procurar um culpado, né? Procurar encontrar um culpado, né? Por que estava em crise? O que aconteceu? Claro que tem a questão governamental de que, enfim, a economia está zoada, mas assim, encontraram, a primeira solução que deram... foi embora o gato. A primeira solução que deram foi de que o brasileiro não lê. Isso é um fato comprovado, tem várias pesquisas que mostram isso, de que o perfil do público brasileiro, né, o perfil do brasileiro médio, não é um perfil leitor, né? Então, poucos brasileiros leem. Por conta disso, livrarias estão quebrando porque não deram conta, né? Esse foi o primeiro inimigo que apontaram. Então, livrarias estão quebrando porque o brasileiro não lê. Já se provou
que não é bem assim, né? Porque o público das livrarias é um público de nicho que continua existindo, né? Então, assim, o fato de que o brasileiro médio não lê é verdade, ok. Mas esse brasileiro médio já não é da livraria, nunca foi. Então não é culpa dele que a livraria estão quebrando, né? Então não é culpa dele que as livrarias estão quebrando. Então começaram a perceber que tem outros fatores em jogo aí. Porque geralmente, gente, isso leva para a vida de vocês também. Problemas complexos raramente têm soluções simples, né? Um problema complexo como essa desestrutura, né? O desequilíbrio do mercado editorial brasileiro, que é um mercado grande, né? Esse desequilíbrio, essa falência do mercado não é derivado de um único fator, não é uma coisa que aconteceu e pronto, acabou. Eu tenho inclusive um vídeo meu aqui do canal, conversando com o Arthur Weck sobre isso, que é bem legal, o link vai estar em todos os lugares aqui, que dá um panorama geral sobre isso, né? E qual que é o lance? Então perceberam que não era só isso, não era simplesmente uma questão de, as livrarias quebraram porque não tem público. Não, tem público. Começaram a perceber então que era outra coisa, que era uma questão de as livrarias que quebraram são as grandes, né? Então assim, a Travessa está crescendo, o balanço final desse ano mostrou que livrarias pequenas e médias estão crescendo ou estão ok. Quem quebrou, quem está devendo bilhões para o governo e bilhões para editoras, são as livrarias grandes, Saraiva, Fnac, Cultura, né? Livrarias realmente enormes que não só vendem livro, mas vendem eletrônico, vendem celular, vendem TV, vendem um monte de coisa, vendem DVD, música. Então a culpa, né? O grande vilão passou a ser outra coisa, passou a ser a má gestão das grandes livrarias, né? Cultura, Saraiva e tudo mais, em relação a essa questão de eles venderem tudo, né? Então deixaram de ser livrarias, passaram a ser mega stores e vendiam TV, vendiam celular, essas coisas todas, eletrônicos que são caros, bem mais caros que livros, né? E como o Brasil tá quebrado, o consumidor médio não tem condição de comprar celular novo, TV nova, DVD, essas coisas caras, né? Então eles fizeram um investimento nesse tipo de mercado que não rendeu. E fez sentido, né? Então a gente pegou, o país está em crise, as livrarias grandes investiram no lugar errado, largaram os livros, foram para eletrônicos, então essa é a explicação, muito mais plausível do que a explicação de que o leitor brasileiro não existe, de que ele é muito pequeno e não era suficiente para bancar o mercado. Beleza, até aí funciona e não está errado, pelo menos até onde a gente sabe, né? De fato, as livrarias que quebraram foram as grandes e foram as grandes que investiram em eletrônicos. Então esse lance de diversificar muito o mercado e parar de vender só livro foi prejudicial para elas. Mas ok, até aí tudo bem, até eu ler esse artigo, né? Porque esse artigo, ele entrevista esses ex-funcionários da cultura que mostram como que a má gestão, não só na má gestão no sentido de que investiram no lugar errado, mas a má gestão em relação aos funcionários, né? De como pessoas ruins, pessoas lá no meio da cúpula da cultura, e estou especulando, mas provavelmente se estendem também a Saraiva e tudo mais, né? Como essas pessoas mataram o mercado, ou estão matando o mercado, né? Porque segundo esse artigo aqui, que, sério, é mais incrível que uma ficção. Eu tô mais interessado nesse artigo aqui do que Game of Thrones atualmente. Então, aconteceu o seguinte, os caras começaram a pegar os livreiros, né? Eles, na verdade, o que acontece? A cultura foi vendida em 2016, se não me engano, tá aqui no artigo. Foi vendida parcialmente para um grupo Itaú, aparentemente. Tem a fonte aqui, depois vocês leem as fontes. Mas ele foi vendido para um outro grupo, né, de acionistas, e esse grupo olhou para as finanças da cultura e falou assim: estão gastando muito com funcionário, né, com livreiro, mandando todo mundo embora. Então começaram a mandar todo mundo embora e reduziram o pessoal, né, a equipe que trabalhava nas lojas. Isso fez com que as lojas ficassem difíceis de lidar, né, de resolver, porque era pouca gente para atender telefone, pouca gente para atender cliente, pouca gente para arrumar a loja. Então começaram a humilhar os funcionários que sobraram, começaram a criar um ambiente desagradável de trabalho, entendeu? Não era muito bom. Aí até que chegou um chefe um dia que fez um discurso bizarro falando que quem não concordasse com ele, humilhou geral e falou: quem não concordar comigo, que vai pro RH e pede as contas, vai pro RH que eu despeço vocês. E aí todo mundo foi. E quem foi, né, nessa situação, como o chefe viu que eles não tinham como manter uma loja sem funcionário, eles falaram: não, peraí, eu falei isso, mas não é bem assim. Então, bota o nome nessa lista aqui, né? E quem falou que queria sair, fica na lista e a gente vai aos pouquinhos tirando vocês. Só que isso não aconteceu. Esse chefe, que não é nomeado aqui, foi um babaca com as pessoas e começou a pegar essa lista de pessoas que queriam sair porque estavam se sentindo lesadas na situação, né? E usou como lista negra. Qualquer pessoa que, sei lá, chegou um dia atrasado 5 minutos, é despedido, entendeu? E é justa causa, então não pode receber nenhum bônus. Então, assim, foi uma parada bizarra que a cultura foi completamente leviana nem é suficiente para descrever isso, né? Foi mau caráter com os funcionários, entendeu? E aí os funcionários não tinham como lidar. Então parou de vender direito, parou de dar conta, né? Os funcionários pararam de dar conta
das demandas da loja. E os CEOs, a cúpula lá, os acionistas, estavam ganhando dinheiro, nem viram as contas, quando se deram conta, né, perdão o trocadilho, estavam quebrados, né, porque não tinha mais funcionário, não tinha mais livro, não tinha mais nada, e os caras estavam lá, fizemos besteira, sacou? Então, é muito complicado. Sério, leiam esse artigo, tá na descrição aqui, por favor, leiam esse artigo. Se vocês quiserem, leiam também os links que eles colocam para artigos que deram origem a esse artigo, né? Porque tem um lance da menina em Curitiba que fez uma carta para toda a equipe e aí expulsaram a menina, despediram a menina por justa causa. Enfim, doideira, bagulho bizarro, sério. Isso daria uma ação trabalhista bizarríssima, se é que não está acontecendo já. E o que mais me incomoda, na verdade, nesse artigo é que ele tem um continue no final. E isso foi que deixou com o pé atrás, né? Porque assim, aparentemente esse site é confiável, é um site verídico e tal, mas por que alguém colocaria um continue numa história como essa, entendeu? Soa algo como narrativo, soa como uma narrativa construída. Então eu fico um pouco de pé atrás, tá? Porque se é uma parada tão impactante, tão relevante, por que não colocar a história completa, na íntegra, para pessoas lerem e entenderem? Porque o papel do jornalismo, até onde eu sei e até onde eu estudo, porque eu faço mestrado na faculdade de jornalismo, né, é mostrar a verdade, né, e não criar uma narrativa. A hora que você conta um pedaço e deixa um gancho para outra parte, isso é construir narrativa, né? Então eu fiquei meio chateado com isso, mas eu estou ansioso para ver essa parte 2, né, e ver se de fato é verdade, se vai ser um hoax. Eu acho que não. Eu acho que foi só um jeito dos caras ganharem clickbait, porque no fim das contas ganhar cliques no site faz diferença para a receita dos caras. Não sei se é o melhor jeito de fazer isso, talvez um pouco vacilo do ponto de vista jornalístico, mas ainda assim não é motivo para você tirar o mérito dos caras com essa entrevista. Então assim, esse é o resumo da situação, tá? Aparentemente a cultura foi mau caráter com seus funcionários e por conta disso, meio que começou um efeito bola de neve, o trem começou a descarrilhar e esse mau caratismo dos caras com os funcionários fez ter poucos funcionários, fez funcionários insatisfeitos, fez, enfim, que as contas não batessem, fez com que os livros não fossem organizados, fez com que tudo desse errado e no fim das contas a livraria quebrou e faliu, né? E eu imagino que algo similar, porque eu já ouvi boatos parecidos, que eu não tenho fontes, infelizmente, porque foi boca a boca de conhecidos meus do meio dos quadrinhos, né? Que falaram que a Saraiva também teve algo similar com isso. Não sei se tão brabo quanto esse artigo está mostrando na cultura, mas no mesmo nível de negligência com funcionários, entendeu? A cúpula da empresa queria ganhar dinheiro, não se importando com o bem-estar dos funcionários nem dos clientes, e deu nisso. Então, assim, no fim das contas, o mercado livreiro, o mercado editorial brasileiro, que está levando a uma quebra de editoras, quebra de gráficas, quebra de autores, né? Tá todo mundo se quebrando por causa desse problema das livrarias. Tudo isso é culpa de gente mau caráter, no fim das contas. Não é uma questão mercadológica, não é uma questão econômica, é uma questão de mau caráter. Isso me deixa muito triste. Eu estou muito triste com essa situação. Estão ouvindo um barulho, tem um cara fazendo obra aqui do lado, então me desculpem se está atrapalhando o som. Mas eu tinha que gravar hoje porque, assim, tem que ser hoje esse vídeo. Então, eu acho que mais me preocupa é isso, cara. O mercado brasileiro, ele podia ser tão melhor, tanto de livros quanto de quadrinhos, o editorial de forma geral, né? O mercado editorial brasileiro podia ser uma potência, podia ser grande, podia ser maior pelo menos do que ele é. E ele não é, porque tem pessoas mau caráter, né? Porque pessoas ruins estão na cúpula, estão mandando e estão fazendo besteira, né? Estão sacaneando os outros. Então eu vejo que o mercado dos quadrinhos, por exemplo, ele não vai pra frente, entre vários motivos, tá? Não é o único, mas um dos motivos é pelo qual as pessoas ficam brigando ego, ficam pensando em si mesmo, em como ganhar dinheiro e não em como fazer a cena crescer, e aí sim todo mundo vai ganhar dinheiro, entendeu? O nego não enxerga que se a cena der certo, se o mercado der certo, todo mundo ganha, brother. Não adianta você querer pensar sozinho, querer fazer você ganhar dinheiro. Isso vai funcionar a curtíssimo prazo. A médio prazo, isso vai gerar um problema, vai gerar uma bolha que vai estourar, igual estourou com as livrarias grandes. Então, assim, a Saraiva e a Cultura, e a FNAC, que também se vendeu para a Cultura antes de quebrar, cara, na moral, eu não sei nem o que dizer pra vocês. Sério, assim, vocês estão devendo dinheiro pra um monte de editora, vocês estão pedindo, implorando pro governo pra fazer um abatimento das dívidas que estão na casa dos bilhões. Link sobre isso na descrição também pra quem tiver dúvida sobre essas dívidas bizarras da Saraiva e da Cultura. Mas assim, e pra Travessa e pras livrarias menores, Folha Seca aqui do Rio, e as livrarias menores, Blux até, parabéns. Sério, porque assim, é uma questão de escala até. As livrarias pequenas e médias estão tendo visão de negócio, estão abrindo novas lojas, estão fazendo coisas novas. Inclusive eu acho, posso estar enganado, tá, gente? Não tenho fonte para isso. Que me contaram, acho que foi um amigo meu que me contou, que eu acho que a Travessa vai abrir sua primeira filial em Portugal, cara. Enquanto a Saraiva e a Cultura estão quebrando,
a Travessa está abrindo filial em outro continente. Então, assim, parabéns para livrarias médias e pequenas, continuem o bom trabalho, e para as grandes, tratem seus funcionários com decência, porque bons funcionários são funcionários comprometidos com a empresa e comprometidos com o sucesso dela. Ou seja, funcionários felizes são funcionários que vão te ajudar a ganhar mais dinheiro. Entendam isso. Além do mais, o cara que trabalha com livro, o livreiro, ele lê livros, então ele vai ser consumidor também. Então o cara que trabalha na livraria vai comprar livros, cara. Para de dar pouco dinheiro para ele, porque ele vai comprar menos livros seus. Enfim, é isso. Eu tô estressado porque isso é um negócio que me deixou muito, muito mal de verdade com essa situação. Sei lá, eu quero a sua opinião de vocês. Então botem aqui embaixo. Se vocês leram o artigo, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês acham que é fake o artigo, pode ser. Eu acho que não é, mas pode ser. Se vocês têm algum outro input, né, outra informação para dar sobre essa situação toda, você trabalha na Saraiva, trabalhou na Saraiva, na Cultura, na Travessa, na FINAC, fale suas impressões sobre isso. Eu quero ouvir de vocês, eu quero muito saber o que está acontecendo, porque é aquela parada, como a gente está vivendo esse momento histórico, é muito difícil a gente entender de verdade, né? A gente tem que esperar dar um tempo, esperar a poeira baixar para poder olhar de longe e ter o distanciamento necessário para entender na sua completude o que aconteceu. Então agora é muito difícil ainda de entender, mas a gente tem que se esforçar para que no futuro a gente consiga. Então vamos coletar informações, vamos coletar dados para tentar entender melhor o que aconteceu, o que está acontecendo e não fazer de novo, né? Por favor, tá? Eu quero vender quadrinho, eu quero que tenha mais leitores no Brasil, eu quero mais leitores de quadrinho e de livro também, eu quero leitores em geral. Eu queria que o Brasil fosse um país letrado, que gostasse de ler, que não achasse que ser ignorante era legal, né? E que estudar é coisa de gente fracassada. Então, por favor, vamos mudar isso, vamos tentar mudar isso, e o primeiro passo é entender o que está acontecendo para mudar os problemas que estão tendo agora, tá bom? Esse vídeo ficou enorme, desculpa, mas é um negócio que precisava ser falado, eu espero que não tenha sido longo demais. E, enfim, comentem aqui embaixo, apoiem o canal, sigam as redes sociais, apoiem meu Catarse do Mesa 44, link na descrição também. E é isso, tá? Então, curta o que você já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!